Olá pessoal, boa noite a todos. Agradeço a sua presença aqui porque hoje se inicia o nosso projeto Sigma 3. Nosso projeto Sigma 3, que é um curso em Belas Artes. Então é um projeto que se inicia com a previsão de que nós estejamos juntos por 4 meses. Mas essa primeira aula, essa aula que a gente já começou, e também a próxima, da próxima segunda-feira, ambas são aulas abertas. Então, nós tomamos aqui a iniciativa de começar fazendo um material que seja tanto abrangente na matéria que a gente vai tratar aqui, como também aberto para todo mundo. Claro, o nosso objetivo é alcançar o maior número de pessoas possível para apresentar a nossa proposta, apresentar o nosso projeto. Então, você que já fez a sua matrícula, você que já faz parte desse projeto do Sigma 3, você que já está no curso em Belas Artes, eu peço que você esteja paciente e preste também atenção nesse início, mas sabendo que nesse início, obrigatoriamente, eu tenho que fazer uma apresentação do material e uma apresentação desse projeto, porque muitas pessoas que estão me assistindo agora são pessoas que ainda não se matricularam. E claro, o nosso desejo é que todos vocês estejam matriculados, porque a partir da terceira aula, ou seja, sem ser na próxima segunda-feira, na outra, nós estaremos já no ambiente fechado. E a partir daí, apenas quem é aluno participa, tá bom? Então vamos lá, vamos começar pelo começo? Nós estamos começando hoje um projeto que é um projeto grandioso. Um projeto grandioso porque é ousado na temática que está sendo abordada, artes clássicas. É um projeto grandioso porque tem uma carga teórica muito grande, muito pesada, e daí nós temos que, na ministração do curso, fazer com que essa carga teórica pesada não seja pesada na passagem. Isso precisa ser traduzido, transportado aqui para uma linguagem de curso, para que você possa apreender todo o conteúdo e com isso ter, além da apreensão que você vai ter aqui, um vislumbre de tudo aquilo que você pode aprender por meio do estudo, de Belas Artes em geral. Então, nós aqui, nesse primeiro momento, nós temos uma missão que é uma missão grandiosa, uma missão não é algo fácil. E você veja que não é algo fácil, não é algo comumente abordado, se você fizer uma breve pesquisa sobre o mundo das artes e como isso é ministrado no Brasil. Então, nós temos no Brasil, claro, uma oferta já presente aí de cursos, instruções, formações em artes clássicas. Tem muito material no Brasil em arte cênica, muito material em artes visuais, muito material mais específico, né, de oratória, de semiótica, enfim. Mas nós optamos por trazer aqui algo que comumente no Brasil você encontraria indo para um ambiente universitário para ter lá um estudo em artes, em geral. Mas claro, lá na universidade você não vai ter essa abrangência que nós teremos aqui com a bibliografia que nós teremos aqui. Todo mundo que já passou pelo ambiente universitário sabe como é. No ambiente universitário você tem uma grade que você tem que cumprir e você não tem muito tempo para aprender mesmo enquanto você está na universidade. A universidade ela persegue muito mais o intuito de chegar ao fim do curso e ter a formação do aluno para que só então, após sair do ambiente universitário, ele se dedique à vida de estudo. Quando você está na universidade, você não tem muito tempo para ficar lendo obras, enfim, né? Não vamos nem entrar nesse mérito aqui, mas é assim que é a realidade hoje. E o que nós nos propomos aqui é não fazer uma formação de MEC, fazer uma formação escolar para que você obtenha um diploma no final. Não é o nosso intuito. Nosso intuito aqui é que você aprenda. Aprenda sobre o mundo das belas artes e aprenda sobre cada uma das 6 artes clássicas. Aqui nós vamos percorrer um método que se dá em 6 módulos. Então nós temos 6 módulos de aula. Esses 6 módulos de aulas, ele tem uma sequência e tem a construção de cada um dos módulos. Então, o primeiro módulo de aula é o módulo teórico. Então, o módulo teórico é o módulo de nós pararmos aqui para conhecer. Opa, peraí, o que é arte? Então, esse primeiro módulo teórico é um módulo de filosofia da arte.
Após o módulo de Filosofia da Arte, nós teremos o módulo de História da Arte. Então, primeira coisa, a gente vai estudar, vamos pensar um pouco sobre o que é arte, né? E não apenas essa pergunta prática, né? O que é arte, para que obtenhamos a resposta, mas o que é arte, e aí nós vamos entender o que é o mundo da arte. Entendendo o que é o mundo da arte, nós vamos tentar entender o que é cada uma das artes, porque são 6 artes clássicas. Essa, basicamente, aqui vai ser a questão que nós vamos tratar hoje, nessa aula de hoje, após essa breve apresentação que eu faço inicialmente. Depois das nossas aulas, né, nós teremos algumas aulas desse primeiro módulo, nós teremos o segundo módulo, que é o módulo de História da Arte. Porque daí a gente já entendeu o que é arte, quais são as questões envolvidas com a arte, por que o homem produz arte. Nós entramos no módulo de História da Arte, porque daí a gente precisa voltar no tempo e entender, ao longo do tempo, com o passar do tempo, como o homem lidou com a questão da arte. Qual foi a produção artística até então? Aí a gente vai para a História da Arte. Então, na História da Arte, a gente vai estudar arte antiga, para falar sobre Mesopotâmia, Babilônia, China, né, Oriente em geral, Egito. Vamos falar sobre o povo hebreu. Depois a gente passa para a Era Cristã. E na Era Cristã, a gente já tendo passado pelo próprio Império Greco-Romano, que é algo importantíssimo, a gente vai passar a falar sobre arte na Idade Média. Vamos ter também pelo menos uma aula para tratar sobre a arte e a Igreja Católica, que é onde nós vamos falar ali sobre a Renascença, fim da Era Medieval. Vamos também passar já para um mundo moderno, vamos falar sobre o século XVII, o século XVIII, com todo o estudo de grandes nomes da filosofia, o estudo de arte na Alemanha, na França, na Inglaterra, e daí a gente vai chegar na arte moderna e vamos falar também sobre a arte contemporânea. Dentro disso a gente vai abordar também os movimentos, né? Barroco, romantismo, movimento arcade, modernismo, enfim, vamos falar sobre tudo isso. E tudo isso a gente vai fazer um conjunto de aulas em História da Igreja, que é esse segundo módulo. O nosso terceiro módulo é um módulo que nós criamos, muito especial para nós, que é Arte no Brasil. Arte no Brasil, a gente vai juntar tanto filosofia, doutrina, teoria da arte, com também história da arte. Mas tudo isso com as nossas lentes voltadas para o Brasil. Então, como foi a filosofia e a história da arte no Brasil? Não vai ser muito difícil. A gente tem aqui 5 séculos de produção, né? Então fica bem mais fácil. A gente começa ali no século XVI e a gente vem caminhando. Depois do módulo de História da Arte, depois do módulo de Arte no Brasil, a gente vai para o nosso quarto módulo. O nosso quarto módulo já é um módulo de visitação guiada. Eu estou chamando de visitação guiada porque essa expressão, né, visita guiada, é uma expressão comum no mundo da arte, né? Existem visitas guiadas em museus, né? As visitas guiadas, basicamente, você tem ali o guia e um grupo de pessoas, né? Então, você não tem uma visita pessoa por pessoa sendo guiada, né? Você guia um grupo. E você vai guiar aquele grupo ao longo do museu, ao longo do ambiente no qual você está fazendo ali o direcionamento. Nós vamos ter aqui um módulo de visita guiada, por quê? Porque eu vou fazer uma visitação, e essa visitação é uma visitação onde eu guio você, aluno, para que você veja como visitar um museu, como visitar um ambiente, por exemplo, uma praça onde você tenha um conjunto de esculturas, de monumentos. Né? Como fazer uma visitação de uma praça como essa? A gente tem várias praças assim no Brasil, por exemplo, tem a Praça da República em Belém, né? Que é uma praça belíssima onde você tem diversos monumentos. Então, quando eu chego num ambiente aberto, né, ao ar livre, com esses monumentos, como fazer a visitação? Por onde começar? Qual a ordem, né? Como eu devo me portar, como eu devo proceder e como fazer ali essa degustação de cada elemento artístico. Ok, vamos também fazer outros ambientes, como, por exemplo, o ambiente urbano, né? Andando pela cidade, estou andando pelo centro do Rio de Janeiro, estou no Recife Antigo, né? Estou aqui pelas ruas do Distrito Federal. Então, andando por um ambiente urbano, como eu posso perceber a cidade? Há uma construção na cidade? Há uma ordem de construção? Há uma lógica na arquitetura moderna, por exemplo, na arquitetura comercial, na arquitetura residencial?
nós vamos fazer aulas assim. E para que isso aconteça, o que nós vamos fazer? Nós vamos, por exemplo, na cidade de Ouro Preto. Então, chegando em Ouro Preto, nós vamos fazer a visitação de uma igreja histórica em Ouro Preto. E essa visitação vai ser uma aula, onde eu vou visitar e eu vou com a câmera e vou mostrar. Pessoal, chegamos aqui na igreja, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é isso. E eu vou filmando. E nós vamos ter a câmera, e a câmera vai filmar junto com a gente também, vai me filmar, né? Eu visitando a igreja, para que você veja. Olha, quando eu vou numa igreja histórica, né? Não é a ida ao ambiente de culto, né? Que isso aí é uma outra questão que você faz relacionada à fé. Nós estamos fazendo aqui uma visitação com uma mentalidade artística, né? Estou indo numa igreja histórica. Então, o que eu devo perceber? O que eu devo olhar? Qual é a sequência? Como lidar com a arquitetura de uma catedral, arquitetura de uma basílica? Vamos fazer essa visita e você vai me ver fazendo a visita e, portanto, você será guiado. Para que quando você for fazer uma viagem e tiver igrejas, templos, e você for fazer a visitação, você possa já ter o esquema, o roteiro de leitura da obra arquitetônica, da obra de pintura, de escultura, enfim. Nós vamos também, além de ir em Ouro Preto, nós temos uma aula, que é uma aula maravilhosa, eu digo que é maravilhosa porque ela já foi gravada, que é uma aula de visitação no MASP, né? Em São Paulo. Então a gente fez a visitação no MASP e gravamos a visitação, estamos mostrando para você como visitar um museu como o MASP, né? E no caso o MASP especificamente, o que há no MASP, como consumir o material que há no MASP. Vamos fazer essa visita para você. Daí a gente vai ter visitação em biblioteca, visitação em livraria, visitação em praça pública, enfim. E na sequência a gente vai para o quinto módulo. O quinto módulo já é a participação na arte. Participação na arte é importantíssimo porque cada uma das 6 artes clássicas precisa de uma forma de consumo, uma forma de participação. Eu estou chamando de participação porque vocês sabem que a nossa estrutura é uma estrutura baseada primeiro em conhecimento, para depois, sabendo o que é a arte, você possa sentir a arte corretamente. E, por fim, nós temos o objetivo de você aplicar a arte na sua vida. Então, nós começamos com a parte de conhecimento para que só após tendo conhecimento você possa fazer a percepção correta. Isso é essencial, porque você veja, no Brasil nós temos um consumo de arte muito falho e até quantitativamente falando, é muito pequeno o consumo de arte no Brasil. Se você observar, por exemplo, um dado estatístico, no Brasil nós temos uma média de 2 livros por habitante sendo lidos por ano. É claro, isso é pura estatística, né? Mas daí a gente tira uma noção de como é o ambiente de consumo de arte no Brasil. 2 livros por ano. Então, poxa, será que as pessoas só leem isso? Não, elas leem muito mais do que isso. Mas elas leem o quê? Leem bobagem. Leem textos no Facebook, texto no WhatsApp, lê texto publicitário, enfim, são textos que ela lê e nem se lembra mais, esquece. Então, você veja, a pessoa tem olhos, ela passou por um processo de alfabetização, mas ela não lê leitura de qualidade, literatura de qualidade. Por quê? Poxa, é o mesmo trabalho de ler um texto publicitário, é o trabalho de ler um texto de literatura? Por que a pessoa não lê literatura? Porque ela não sabe. Então, nesse quinto módulo, módulo de participação, nós vamos ensinar você como fazer apreciação da arte escultura. Então, você chega no escultura, você observa o que primeiro? A cor, a textura, a posição, as medidas, a base, a personagem. Nós vamos te ensinar a fazer a apreciação da escultura, a sequência, como observar cada um dos elementos. E isso com escultura, com pintura, com dança, com música, enfim, com cada uma das 6 artes clássicas. Nós temos o último módulo, que é o módulo de bibliografia especializada. Por que a gente tem esse módulo? Porque a nossa bibliografia é muito grande. E, só um detalhe aqui, no Brasil é muito comum as pessoas, até na faculdade é assim, né? O pessoal faz bibliografia assim, ele faz uma pesquisa no Google de todos os títulos, todas as obras, todos os autores que já falaram sobre aquilo. Pega aquela citação e joga para você, ó, lê isso daqui. Não é assim que a gente trabalha. A nossa bibliografia aqui não é assim. A nossa bibliografia, ela só contém material que eu estudei e eu li. Então, eu sei o que o livro está falando. Eu não estou citando porque eu peguei uma citação no Google. Então, as citações que nós temos aqui são citações de livros que eu li, livros que eu estudei, que eu li, que reli e que eu estou dizendo para você e que eu posso dizer para você por que esse livro é bom. Então, por isso que eu estou dizendo, bibliografia especializada.
Porque cada um dos alunos vai ter abertura para falar, Fernando, poxa, fiz o curso e eu gostei muito da parte de teoria musical. Eu gostaria de ir mais por esse lado aí, eu gostaria de estudar teoria musical. O que você pode me indicar? Eu vou te entregar uma bibliografia especializada só nisso daí. Então, o tema que você quiser, dentro de toda a abordagem que a gente fez, nós temos uma bibliografia especializada para te passar 4, 5, 6, 10, enfim, uma quantidade de livros que nós tenhamos lido e que nós temos aqui para te entregar. A gente fica seguro porque dentro dessa matéria que a gente está dando o curso, nós já lemos material em todas as áreas, então a gente vai poder te indicar com muita tranquilidade. Então, esses são os nossos 6 módulos de aula. O nosso cronograma aqui é que nós estejamos juntos por 4 meses. Então, a gente está agora em agosto, né? Então, a gente vai fazer setembro, outubro, novembro, dezembro. Estaremos juntos por 4 meses. Mas 4 meses, né? É uma aula por semana, então nós teremos aí uma média de 15 aulas. No final da história, a gente terá uma média de 15 aulas. Mas o curso vai ter bem mais do que 15 aulas. Por quê? Porque nós faremos uma sequência de aulas especiais. Essas aulas serão liberadas para vocês ao longo do curso e após a conclusão do curso. Mas veja só, o curso, né, ou seja, o caminho, ele tem 15 passos. São 15 aulas. Então, ao final das 15 aulas, você terá concluído. Nós fizemos isso por quê? Porque nós sabemos que tem todo tipo de aluno. Tem alunos que gostam de cursos mais curtos. Curso com 6 aulas, com 10 aulas. Tem alunos não, que já é o contrário, né? O máximo de aulas ele quer, né? Ele pensa assim, poxa, eu já paguei mesmo, né? Então o máximo de conteúdo que eu tiver, melhor. Ok, a gente entende a demanda de ambos os tipos de aluno. Então o que a gente está fazendo? 15 aulas. Você cumpriu as 15, você está formado. Ou seja, nós temos aqui a conclusão de tudo aquilo que a gente pensou para você. Você recebeu um conteúdo completo. Mas para aqueles que querem saber mais, nós vamos ter aulas especiais. Então, por exemplo, nós temos até uma abertura, que a gente já deixou uma abertura para aulas que a gente venha a fazer a depender do desenrolar do curso. Então, por exemplo, nós podemos ir fazer uma visitação no Cristo Redentor. Estou dando uma ideia aqui de cabeça, né? Não está na nossa grade, não estamos pensando em fazer isso. Mas quem sabe ao longo do curso a gente não veja que tem muitos alunos que são do Rio de Janeiro que gostariam dessa visita. A gente faz a visitação guiada, grava a visitação guiada e coloca aqui como uma aula extra. Então, nós teremos muitas aulas extra. Por exemplo, teremos aula aqui de análise de obra literária. A gente vai ler uma obra literária, vamos fazer análise da obra, vamos fazer aqui a aula especial, analisando a obra do autor tal. Vamos fazer isso com dança, com música, enfim, né? A gente vai ter, por exemplo, aulas de apreciação de uma ópera. Pessoal, como nós podemos apreciar a ópera? Vamos escolher a ópera, vamos passar a ópera, vamos dar o link para vocês que vocês façam a audição, para que vocês assistam a ópera e nós vamos fazer a audição, vamos ver a ópera e vamos fazer análise e entregar isso para você numa aula especial. Se você quiser fazer essa aula, faz. Se não quiser, não tem problema, não prejudica o seu aprendizado, tá bom? Ok, estaremos então com 6 módulos, estaremos juntos por 4 meses com muitas aulas extras sendo oferecidas como material extra para vocês. E nós teremos também uma publicação que será produzida na conclusão do curso com o teor de todos os 6 módulos que foram produzidos aqui para ser entregue para vocês, tá bom? Ou seja, chamamos você que ainda não fez a matrícula para que faça e esteja aqui conosco a partir de já, né? Você já está aqui com a gente, então você vai ter essas 2 aulas e na terceira estaremos já no ambiente fechado. Temos o nosso site www.artesigma.com.br, onde você pode fazer a tua matrícula e onde está todo o material explicativo do curso, tá bom? Vamos começar então? Ok, então vamos lá, vamos começar aqui o tema da aula de hoje. O tema da aula de hoje é filosofia da arte. Então, nós teremos a aula de hoje de filosofia da arte. A aula da próxima segunda-feira será história da arte. O meu objetivo aqui é fazer o quê? Pegar um panorama. Um panorama de filosofia da arte, porque esse nome já assusta. A gente fala filosofia da arte, pode ser que alguém pense assim, poxa, mas eu queria fazer um curso de arte e não de filosofia, né? Não gosto muito de filosofia. Mas veja só, se você for estudar arte, você vai ver que há muito material falando sobre filosofia da arte, outros vão falar sobre teoria da arte, outros vão falar sobre doutrina da arte.
E todo esse material é um material essencial para que você estude. Agora, é muito interessante estudar sobre esse tema, porque você vai perceber que, de certa forma, não tem como fugir muito, porque você veja, por exemplo, quando a gente construiu aqui o nosso curso, né? Quando a gente construiu o nosso projeto ele é baseado em 3 verbos com a letra S, né? Que é justamente o significado da nossa marca, né? Sigma 3. 3 verbos com a letra S, porque o primeiro verbo é saber, o segundo é sentir e o terceiro é ser. No Brasil, todo mundo quer ir direto ao ponto, né? Ir direto ao ponto. Ir direto ao ponto é sempre errado, porque se você vai direto ao ponto, você chega no lugar onde você queria chegar e não sabe o que fazer. Então, ir direto ao ponto é ir à teoria antes da prática. Então, por isso nós estamos aqui com saber. Primeira coisa é saber. Tem que saber primeiro para depois sentir. Por que acontece no Brasil, por exemplo, é muito comum, a pessoa vai à ópera, vai assistir uma ópera, né? Ou então vai no YouTube e digita lá ópera, coloca qualquer ópera para assistir Otelo, né? E ele começa a assistir, ele não entende nada. Ele não entende o idioma, ele acha engraçado como a peça é cantada, ele dá risada, ele acha ridículo, assiste 10 minutos e sai e vai assistir um videoclipe da Anitta. Por que isso acontece? Por que a pessoa tem olhos para assistir um videoclipe de música popular, mas não tem olhos para assistir uma ópera? Ele não sabe. E quando nós não entendemos, a gente dá risada. Quando você vai no Netflix e vai assistir um dorama, aí começa os personagens a falar coreano. É natural. Qualquer pessoa que assiste aquilo ali, em algum momento dá risada de ouvir, né, de ver os personagens falando, porque você não entende coreano e é meio engraçado. Você começa a fazer associações com o som. Nossa, parece que ele falou casa, parece que ele falou gato, mas não é outra palavra. É o desconhecimento que faz com que você comece a tentar associar o conteúdo. E como você não consegue associar com a referência correta, você cria referências e elas são cômicas. Mas isso não vai acontecer aqui porque nós vamos começar a estudar o que é arte e com o que a arte lida. E isso foi feito de uma forma moderna, de uma forma que é a forma que nós lidamos com o estudo da arte. Isso foi feito no final do século XVIII, no início do século XIX, na Alemanha. Então, na Alemanha, nesse período, né, na virada do 18 para o 19, começou-se um movimento filosófico de uma espécie de como houve a Renascença italiana no século 13 e 14, uma espécie de uma nova, né? Uma renascença agora no norte da Europa, basicamente na Alemanha, uma renascença de conhecimento. Então, havia ali um grupo conhecido como Círculo de Jena, é um grupo de pensadores como Schlegel, como Schleiermacher, que foi um grande teólogo, pessoas como Fichte. Então, essas pessoas estavam produzindo uma filosofia voltada para uma espécie de uma detecção da história do conhecimento. Como o homem conheceu? Além do conhecimento, o que o homem conheceu? Então, tanto como o homem conheceu, como também o que o homem conheceu. Com isso, houve ali na Alemanha, né, nesse tempo, uma espécie de um estudo que a gente pode começar a entender como um estudo de linguagem, comunicação, até mesmo um estudo de idioma, de filologia, como também um estudo sobre o elemento a ser conhecido, ou a própria filosofia em si. E assim a gente vai ter tanto filósofos, né, como Fichte, como também nós teremos críticos de arte, como August Schlegel. E a gente vai ter até teólogos, como Schleiermacher. Então, você vê que nós temos aqui diversas áreas de conhecimento diferentes. Mas esses grandes homens, esses grandes pensadores, eles vão, dentre eles, nós teremos, que é a parte que nos interessa, nós teremos um estudo e uma produção filosófica, literária, voltada para o mundo da expressão artística. E aqui é a parte que nos interessa, então vamos começar a nos ater aqui. Quando o homem começa a estudar a comunicação, começa a estudar o ser, né, o que o homem ao longo da história estudou, conheceu, o homem começa os alemães começam a perceber que, voltando para o que sempre todos fazem, né, voltando para a base da teoria e da prática, voltando para a base
do pensamento, da filosofia, volta-se então para a Grécia Antiga, assim como foi feito na Renascença. E voltando-se para a Grécia Antiga, nós temos, né, principalmente Platão e Aristóteles. Fazendo esse retorno, os alemães vão reencontrar obras como Poética, obras como o Timeu de Platão, né, a Poética de Aristóteles, o Timeu de Platão, diálogos como Hípias Maior, Fédon, o Banquete. E com todos esses textos, os filósofos alemães vão começar a fazer uma espécie de uma detecção de o que a filosofia grega, a filosofia clássica concluiu a respeito do conhecimento. E fazendo esse exercício, eles vão chegar inevitavelmente no tema da arte. Porque quando você vai para a filosofia clássica, aqui só passando, que não é o nosso objetivo. Quando você vai para a filosofia clássica, você encontra sínteses muito interessantes, como, por exemplo, teoria e prática. Isso é algo muito comum no nosso cotidiano hoje, né? A gente fala, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né? Na prática, a teoria é outra, né? Tem muito disso hoje. Mas isso vem de onde? Na filosofia clássica, na Grécia Antiga, entendia-se que o mundo real, ou seja, a realidade, ela lida com dois aspectos diferentes. Primeiro, o aspecto da teoria. O que é teoria? Teoria é o conhecimento. Então, nós precisamos saber as coisas, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Nós estamos querendo saber o que é arte. A teoria, ela lida com o conhecimento. Teoria é a parte onde você primeiro quer conhecer, quer saber do que se trata. Depois da teoria, nós temos a praxis, nós temos a prática. O que é a prática? A prática é justamente o artifício, é o exercício da construção daquilo que nós aprendemos. Então, se nós olharmos, por exemplo, para ofícios, né, a questão da costura, né? Uma moça, antes de costurar, ela precisa aprender a costurar. Então, ela precisa, antes de costurar, ela precisa saber, porque é impossível fazer algo que você não sabe. Então, antes de costurar, ela precisa aprender a costurar. Ela vai para a teoria da costura. Ela vai observar alguém que sabe, ela vai ouvir alguém que sabe, ela vai aprender, vai para uma escola ou vai ficar só ali na questão da observação e imitação, mas enfim, primeiro ela tem a questão teórica. Ela vai aprender. Depois de aprender, ela fala, opa, agora eu tenho que praticar o que eu aprendi. E ela vai começar a exercitar um bordado, um tricô, uma costura. Teoria e prática. Mas além da teoria e prática no mundo grego, entendeu-se que havia um outro elemento, como que um elemento alienígena aí, né? Um elemento externo à teoria e prática. Esse elemento externo à teoria e prática era um terceiro elemento que passou a ser chamado de a poiesis, a poética, que é a poesia. A poesia, ela difere da prática, né? Da praxis, numa questão muito importante, que é a poesia, ela não materializa, ela não executa, ela não exercita aquilo que foi aprendido. A poesia é um poder que o poeta tem de trazer à realidade aquilo que não existe. A poesia é uma criação. Por isso ela muitas vezes será associada a um poder divino. O poeta será visto como um sacerdote, o poeta será visto como alguém que tem ligação com o divino. Por exemplo, quando Dante Alighieri escreve a Divina Comédia, Dante era visto como alguém que tinha poderes, porque ele era alguém que revelava em italiano a realidade dos infernos, a realidade do purgatório e a realidade do paraíso. Então, as biografias de Dante Alighieri mostram e revelam que quando ele andava pela rua era comum ele ser visto pelos populares como alguém temível, né? Lá vai o homem que foi no inferno, né? Então, por que as pessoas tinham essa percepção acerca do Dante? Porque a sua descrição não era uma descrição fantasiosa no sentido moderno. Hoje, quando nós falamos sobre fantasia, a gente associa fantasia ao quê? É mentira. Fantasia é mentira. Por que a fantasia é mentira? Porque não é verdade. E por que não é verdade? Porque não houve o fato. Não houve o episódio histórico. Dante, em nenhum dia, em nenhum ano, em nenhum mês, ele desceu aos infernos e viu. É uma visão moderna.
Porque se você para pensar, se Dante nunca foi aos infernos, como ele descreveu os infernos? Ele inventou. Não, tudo bem, ok, ele inventou, mas ele inventou de onde? De onde veio essa invenção? Então, a própria invenção da descrição do inferno é uma poética. É um exercício onde ele trouxe de nada toda a descrição do inferno. Então, nós passamos a ter a teoria, passamos a ter a prática e passamos a ter a poesia. Passamos a ter esse poder de criar do nada uma realidade. E daqui a gente passa para um próximo ponto, que é um ponto que você, por exemplo, se você lê o diálogo de Hípias Maior, de Platão, você vai ver que essa é a questão que está ali no cerne da discussão de Platão com Hípias. No cerne da discussão de Sócrates com Hípias. Platão é o autor do diálogo. Quando Sócrates está discutindo com Hípias, ele coloca uma questão que é a questão que vai ser perseguida ao longo do diálogo. A questão é o que é o belo. Sócrates quer saber o que é o belo. É necessário saber o que é o belo porque quando o artífice, o prático, né, a pessoa que fez a teoria, aprendeu e agora vai praticar. Essa pessoa que vai praticar, se ela é alguém de bom gosto, se ela é alguém cuidadoso, né, como a gente diz hoje, se é profissional, quer fazer algo que seja algo excelente, que seja algo bom. Então vamos pegar o exemplo aqui de um ceramista, né? Não, vamos continuar na costura, que foi o nosso primeiro exemplo. Então vamos colocar aqui que nós temos uma costureira. A moça fez a teoria, aprendeu a costurar, fez a prática, exercitou e começou a fazer bordados. Ela começou a fazer bordados, os bordados ficam bons, e ela vê que alguns ficam bons, alguns ficam maus, ficam ruins. E ela decide, muito cuidadosa, que a partir de agora ela quer fazer belos bordados. É quase que o intuitivo de cada um de nós, né? Um pizzaiolo quer fazer belas pizzas, né? Um mecânico quer fazer um belo concerto. Essa nossa moça quer fazer belos bordados. Como ela pode fazer belos bordados? Porque alguns bordados são bonitos, são belos, outros bordados são desprezíveis, são irrisórios, são feios. Então, Sócrates quer descobrir isso daí, porque ele, muito inteligentemente, ele pensa, poxa, se eu descubro o que é o belo, eu posso adicionar, aplicar beleza nos produtos. Então, a partir da minha descoberta, eu posso anunciar para toda Atenas e os nossos ceramistas, as nossas costureiras, os nossos políticos, os nossos ferreiros, todos eles passarão a produzir produtos belos. Mas eu preciso primeiro descobrir o que é o belo. Ok, e Sócrates vai percorrer isso aí ao longo do diálogo. Quando ele vai percorrendo isso ao longo do diálogo, ele começa a se encontrar no seu questionamento, ele começa a se encontrar e ele começa a entender que beleza não é algo físico. Ou seja, a beleza ela não pertence ao mundo da praxis. E a beleza ou o belo não pertence ao mundo da teoria, porque ao longo de todo o diálogo ele não consegue teorizar, ele não consegue pensar e chegar numa conclusão e encontre, ainda que de forma abstrata, o que é o belo especificamente. Sócrates, basicamente, nos seus diálogos, tanto Hípias quanto Banquete, enfim, República, ele vai entender que o belo, ele é aquilo que agrada aos sentidos. O belo é algo que, quando as pessoas percebem, sentem, elas se agradam. Então, por exemplo, uma bela moça é uma moça que aquela pessoa que vê a acha bonita, a sua aparência, os seus tratos, os seus traços, o seu jeito, a sua forma de falar, a sua forma de olhar. Então, a beleza ela é percebida. E como o homem percebe a beleza? O homem percebe a beleza por meio dos seus sentidos. Então, os filósofos alemães, retornando à filosofia antiga, à filosofia clássica, eles vão passar a escrever doutrina da arte, filosofia da arte, teoria da arte, mostrando que, olha, o homem percebeu desde muito antigamente, desde muito inicialmente, o homem percebeu que se ele adicionasse elementos nos seus artifícios, nos seus artefatos, nos seus produtos, se ele adicionasse elementos que fizessem com que, na apreensão,
na percepção daqueles elementos, houvesse prazer em quem o utiliza, o visualiza, aquele elemento era um elemento belo, ele passava a se destacar. Então, sendo assim, o que o homem passa a fazer? O homem passa a ter uma preocupação estética. Passa a ter uma preocupação com o visual, com o som, com o sabor, com o cheiro, os aromas, né? Com a textura dos elementos. E daí o homem passa a produzir elementos belos. Mas como o homem passa a produzir elementos belos? De que ordem? De que forma? O homem passa a se expressar da forma que o ser humano se expressa. Ele passa a se expressar e nessa expressão é possível você perceber séries de padrões. Então, os filósofos gregos passam a mostrar que existe uma produção de artes visuais ou artes plásticas. Quais são as artes plásticas? As artes plásticas são as artes que, para a produção do elemento belo, se utilize matéria. Então, há, por exemplo, a arquitetura. É aquela arte que você pode tocar, que você pode ver, que você pode... Você pega... A arte pode ser entregue. Eu consigo entregar para você aquele produto artístico. Essa arte é uma arte plástica, né? Então, quando você vai ler os filósofos alemães, você vai encontrar, é muito comum que você encontre, e vocês vão acessar a nossa bibliografia, vocês vão correr atrás, vocês vão passar a ler sobre isso, vocês vão encontrar esse tipo de expressão. Você vai encontrar os filósofos alemães dizendo que há as artes plásticas e a música. Por que existem as artes plásticas e a música? Em outros momentos você vai ver as artes plásticas e a poesia. Por quê? Claro, a música não é física, né? Eu não consigo entregar para você a música. Eu posso te entregar um CD, posso te entregar um disco, né? Mas o disco não é a música. O disco ele precisa ser executado e se executar, você vai ter uma caixa de som que vai sair a música. Então, a música é imaterial. Então, a música não pode ser considerada plástica. Mas a gente tem outras artes, como, por exemplo, a própria escultura. Então, eu posso entregar para você a escultura e você levar a escultura para sua casa. Ok. Então, a gente vai ter artes plásticas e música. Mas, dentre as artes plásticas, a gente pode identificar algumas formas de expressão diferentes. Então, quando a gente fala sobre... se nós pensarmos aqui numa pergunta que seria a pergunta tema dessa aula de hoje, né, de filosofia da arte. O que é arte? Por que 6 artes? Por que não são 8? Por que não são 15, ou 80, ou uma? Olhando-se para a produção artística do homem ao longo do tempo, detecta-se alguns padrões, como, por exemplo, o padrão da construção. O padrão da construção ele é curioso. Há um padrão na construção, né? Seja uma pirâmide, seja uma acrópole, seja um obelisco, seja um templo... Há um padrão em construção, né? Seja um mausoléu. O padrão é o equilíbrio. Então, aquilo que é construído é sempre construído com equilíbrio. Porque se não houver equilíbrio, a produção artística do arquiteto, que é o artista da arquitetura, se não houver equilíbrio, o seu produto, a sua obra cai, a sua arte cai. Então, a arquitetura ela sempre trabalha com o equilíbrio. E a arquitetura ela sempre cresce, né? A arquitetura ela sempre vai para cima. Então, a obra do arquiteto sempre é uma obra que se projeta para o alto. É onde está o céu, né? Então, a arquitetura é uma expressão artística do homem que é voltada para o alto e que se equilibra, é equilibrada. Então, nós temos as construções. Veja que com a observação histórica, claro, quando os egípcios estavam construindo a pirâmide, eles não estavam pensando, estamos fazendo uma obra de arquitetura. Isso é matéria da teoria da arte, é matéria da filosofia da arte, isso é coisa de alemão. É coisa que nós estamos estudando aqui hoje. O artista, na antiguidade, quando produzia arte, ele apenas se expressava. E o que ele estava expressando? A poesia. O que é a poesia? São as ideias. Aquilo que está na mente, aquilo que não existe na teoria, aquilo que não existe na prática, mas está na mente do artista e ele quer tirar isso da sua mente e ele quer sacramentar isso. Ele quer materializar isso. Ele quer fazer com que venha para o mundo dos sentidos, para o mundo estético, algo que só existe na sua cabeça. Então o artista vai fazer uma produção.
Agora, alguns artistas têm um defeito, digamos assim. Eles só conseguem se expressar construindo coisas. São os arquitetos. Mas tem outros artistas, há outras formas de se expressar. Por exemplo, a música, antiquíssima. E o homem, ele busca o belo. O homem, ele tenta trazer à existência algo na perseguição do belo por meio dos sons. Então, nós teremos a aula aqui de teoria musical, vamos estudar cada uma das 6 artes, a gente vai estudar minuciosamente aqui. Então, o homem vai passar a ver que os sons podem ser organizados e que todo o barulho que existe na natureza, ele pode compor, ele pode se organizar e com essa organização ele trazer uma agradabilidade àquele que ouve e ouve com prazer. É o que a gente faz quando ouve uma música, né? Você está ouvindo uma música, você sente prazer, você fala, nossa, coisa bonita, né? Ou não, né? Tem algumas músicas que são horríveis e você ouve aquela música e você fala, poxa, tá estranho, essa música tá horrível. Há uma expressão artística por meio da dança, o homem que se move, movimenta o seu corpo. Há outros que escrevem, né? Há outros que esculpem. Vai esculpir, vai fazer uma escultura, vai fazer um molde, vai fazer um totem, vai fazer um ídolo, vai fazer... Mas ele está sempre esculpindo. Então, por meio da escultura, na madeira, na pedra, no marfim, ele vai esculpindo e vai trazendo uma realidade que até então só existia na sua cabeça. Mas nós vamos ter, então, as 6 artes. Nós vamos ter a arquitetura, a escultura, nós vamos ter a pintura, vamos ter a literatura, a música e a dança. Ah, mas por que são 6? Não sei. Pode haver uma 7ª. Por exemplo, no mundo moderno, né, na modernidade, no iniciozinho do século XX, passou-se a falar sobre a possibilidade de o cinema ser a 7ª arte. Mas isso não é considerado uma arte clássica. Né? Por que não é considerado uma arte clássica? Porque, historicamente, olhando-se, né, para a produção de filosofia da arte, de doutrina da arte, de teoria da arte, vê-se que o cinema não foi classificado. Agora, tem gente que discorda disso. Né? Eu não vejo, eu pessoalmente, né, eu não vejo o cinema como uma expressão artística. Né? Eu não vejo o cinema como... Desculpa, é uma expressão artística, é óbvio que sim. Eu não vejo o cinema como uma arte clássica. Primeiro, para ser clássico, vai precisar de tempo. Né? Aquilo que é clássico é aquilo que passa pelo tempo. Eu não posso dizer, pessoal, a partir de hoje eu estou decretando que tal coisa é uma arte clássica. Não tem como. Né? Isso precisa ser clássico. Isso precisa ter passado pelo tempo e ter se expandido por todo mundo. Mas no início do século XX, as pessoas... Não vou fazer aqui um julgamento, né? Que seria um julgamento pejorativo, uma vez que eu não vejo o cinema como arte clássica. É uma expressão artística, obviamente, mas não é uma arte clássica. Passaram a ver e, olha, peraí, o cinema está no mundo inteiro, tem cineasta no mundo inteiro, eles estão produzindo obras belas por meio dessa ferramenta que é o cinema. Então, o cinema passou a ser considerado uma arte clássica para esse grupo de pessoas. E hoje, se você for ver a discussão que há no mundo acadêmico você vai encontrar gente falando que, por exemplo, games é uma arte clássica. Eu estou falando sério. Existe essa discussão e para algumas pessoas essa discussão já foi pacificada. E os games são considerados uma arte clássica. Aí as pessoas começam a falar, não, porque tem um jogo que é incrível, enfim. Ao meu ver, há toda uma confusão de teoria, de doutrina da arte. E passou-se, então, algo que é muito comum no tempo moderno, a colocar um julgamento de juízo de valor pessoal na análise. Então, a partir daí você pode dizer, poxa, eu amo sorvete. Para mim, sorvete é uma arte clássica. Mas entende-se que o homem, na produção, no artifício, na sua prática de teoria, ele pode tanto fazer produtos, ele tanto pode produzir para venda, produzir para larga escala. Por exemplo, nós temos o artesanato. Qual a diferença do artesanato para a arte? A arte, o artista produz uma peça. O artesanato não. Ele produz um molde, esse molde vai ser multiplicado e daí você vai ter uma produção em escala para poder servir a uma utilidade específica. Né? Quem produz um lápis, ele não produz uma peça de arte. Né? Ele produz um lápis porque ele quer fazer um lápis perfeito. Mas o que é um lápis perfeito? É um lápis para apreciação artística? Não, é um lápis para utilização.
O lápis perfeito é um lápis que tem uma boa pegada, é um lápis que escreve bem, tem uma boa cor quando é aplicado, o lápis amarelo precisa ter um amarelo correto. Pronto, esse é o lápis, né? Não é uma obra artística que eu vou ficar apreciando o arte, eu vou usar o lápis. E depois que eu produzo, eu falo, ok, tá perfeito, agora manda para a fábrica e vai multiplicar isso daí. Artesanato, então. Ah, mas poxa, então o artesanato não é arte? Aí é uma questão que nós poderemos responder no final dessa aula, porque vamos fazer como Sócrates fez no início. Vamos tentar primeiro entender o que é o belo. Essa busca para entender o que é o belo, e entender o que é a arte na sequência, nós podemos concluir, então, com Platão, que o belo é um ideal. Porque, no fundo, não existe a dança. Né? Se eu peço para você, poxa, me mostra aí a dança. Você não pode me mostrar a dança. Você só pode me mostrar uma dança. O flamenco, o forró, a valsa. Você vai me mostrar uma dança. E você nem consegue me mostrar a valsa. Você vai ter que me mostrar um casal dançando valsa. Vai ter que me mostrar um casal dançando tango. Mas você não vai poder me mostrar o tango. Então, quando nós falamos sobre o belo, nós vemos que, poxa, não existe a arquitetura, a dança, o livro. E o que existe? Existem apenas produtos. Existem produtos dessa arte. Então, existem livros vários. Né? Existe o Crime e Castigo, existe o Fausto, o Irmãos Karamazov. Então, nós temos vários livros e cada um é um livro unitariamente. E eu só posso apreciar a literatura lendo um livro. Não posso acessar a literatura no geral. Então começa-se a perceber que, na verdade, quando nós falamos sobre o belo, nós estamos falando sobre um ideal que não existe. Ele não está no mundo teórico. Essa perseguição que os filósofos clássicos fazem para descobrir o que é o belo, é impossível que ela alcance a definição do belo e que você possa pegar essa definição e entregar para a nossa costureira e falar, tá aqui o belo. Coloque-o no seu bordado. Não tem como você fazer isso, porque o belo é um ideal, porque não existe o bordado. Mas cada bordado que essa moça faz, ela busca fazer com que aquele bordado seja único. E por isso o artista, quando ele está produzindo, seja uma pintura, seja um texto, seja uma escultura, chega num momento em que o artista fala assim, acabou. Acabou. A obra está pronta. E quando ele termina essa obra e ele fala a obra está pronta, ele não olha para a obra e fala assim, alcancei o belo. A Mona Lisa é a pintura. Não é. Depois daquela ele começa outra. Então por que não é possível alcançar a pintura e a escultura? Porque ela não existe. Então você veja que é uma discussão filosófica que não adianta a gente ficar dando volta. A gente precisa concluir com Platão que o belo é um ideal. Ok, o belo é um ideal. É ótimo isso, tudo bem. Cada peça artística que o artista produzir, ele vai buscar o belo e ele vai parar em algum lugar desse caminho. Em algum lugar nesse caminho, alguns artistas ficam bem no início, né? Você imagina assim, eu desenhando, né? Seria assim, né? Ficaria bem no começozinho da busca pelo belo na pintura. Mas alguns artistas chegam mais longe. Né? Um Rembrandt, um Monet, um Van Gogh, eles conseguem chegar mais longe. Um Almeida Júnior, eles conseguem chegar mais longe nesse ideal de beleza. E da mesma forma com cada uma das outras artes. Mas aqui nós temos então, ok, compreendemos o que é o belo. Nós temos então, assim, digamos, uma definição onde a gente sabe, né, onde está aí a discussão do belo. E ainda hoje pode saber que ainda hoje são escritos livros sobre isso e nunca vai deixar de ser. Obviamente, uma vez que o belo é um ideal. Mas já identificamos aqui a questão do belo. E, além de identificar a questão do belo, nós entendemos também a questão da arte. O que é a arte? A arte é o exercício da busca pelo belo. E por isso nós temos um número específico de artes, porque o homem ele se expressa dessa forma. Ele se expressa cantando, dançando, ditando, né, escrevendo. Ele se expressa construindo. Então, nós entendemos o que é o belo e nós entendemos o que é a arte. E entendemos, então, aqui onde está essa lógica da definição das 6 artes clássicas. Assim, a gente pode passar para o próximo ponto. Vamos começar a dar uma olhada no que alguns autores falam sobre a questão da filosofia da arte. Então, nós temos no Brasil esse livro aqui.
o Introdução às Artes do Belo. O que é filosofar sobre a arte? Que é um livro do Etienne Gilson. O Etienne Gilson, que é um autor importantíssimo e que fala muito bem, tanto sobre filosofia quanto sobre as questões relacionadas às artes. E nesse livro, um ponto bom desse livro, está em português, está publicado no Brasil, está publicado em português pela editora Realizações, é um livro muito bom. Então vamos lá, vamos direto para a página 33, e vamos ver o que o Etienne Gilson diz. Ele diz assim: a distinção entre o belo natural e o belo artístico se faz por si mesma. Com efeito, é essencial a este último que o objeto cuja apreensão causa prazer seja percebido como a obra de um homem, a saber, o artista. Tanto isto é verdadeiro que, se uma ilusão de ótica fosse completamente bem-sucedida, o espectador acreditaria estar em presença de um objeto natural ou um espetáculo da natureza. Ele então experimentaria o prazer e a admiração proporcionados por uma bela flor, um belo animal ou uma bela paisagem. Não o prazer especificamente diferente que a obra de arte percebida como tal proporciona ao leitor, ao espectador ou ao ouvinte. Atrás da obra de arte sentimos sempre a presença do homem que a produziu. É isto, aliás, o que confere à experiência estética o seu caráter tão intensamente humano, já que, por meio da obra de arte, um homem necessariamente se põe em relação com outros homens. Virgílio, Vermeer, Monteverdi e mesmo os anônimos estão eternamente presentes nas suas obras, e esta presença nos é sensível. Tanto o é que a experiência da arte está ligada ao sentimento desta presença. Não há presença humana por detrás da natureza. Aí, neste lugar, sente-se apenas uma trágica ausência, que as imprecações de Vigny denunciaram com a violência que já conhecemos. Se é que se percebe uma presença em tal lugar, esta só pode ser, evidentemente, a presença de Deus. Vamos observar o que o Gilson está fazendo aqui, porque isso vai nos guiar para encontrar soluções muito interessantes. Por exemplo, uma das questões que a gente vai abordar nas nossas aulas do primeiro módulo, nas nossas aulas de filosofia da arte, é a questão da natureza e da natureza da arte. Porque você veja que hoje, se nós perguntamos para as pessoas, poxa, me fala aí um pintor que você acha maravilhoso, assim, um pintor que você acha incrível. Basicamente, 100% das pessoas vão citar pintores que sejam realistas. Ele vai dizer assim, nossa, tem um pintor norte-americano que eu vi na internet que ele pinta assim, um cachorro, parece que é real, parece que o cachorro é de verdade. Então, esses são os pintores bons. E os pintores ruins? São aqueles que pintam um cachorro que eu bato o olho e falo, é um desenho de cachorro. É tipo assim, seu filho, né? Meu filho, né? Minha filha, quando ela faz uma árvore, né? Você olha assim e fala, desenho de árvore. Vamos tratar disso extensamente, porque essa questão é muito profunda e muito necessária para que a gente possa aprender a apreciar uma obra de arte. Aqui, o Etienne Gilson está dizendo assim, a distinção, a diferença entre o belo natural e o belo artístico se faz por si mesma. Por quê? Ele vai explicar nas próximas linhas que a gente já leu. Ele vai dizer, é automática a compreensão acerca da beleza do belo artístico. Por quê? Porque o belo artístico tem um artista. O belo natural não tem. Então, quando você olha para uma escultura, para um prédio, quando você olha para um quadro, quando você ouve uma música, você sabe, teve um compositor, teve um escultor, teve um arquiteto. Você sabe que tem um artista por trás daquilo ali. Isso é natural. Porque se fosse diferente, e é o exemplo que ele dá, imagina se você visse um quadro e fosse uma árvore perfeita. Você não sentiria o prazer artístico. Porque você não olharia para aquele quadro e falaria, nossa, que pintura linda. Não, você teria o prazer de estar vendo uma árvore. É isso que ele está dizendo, né? Você teria o prazer de estar vendo um beija-flor, o prazer de apreciar um belo animal, uma bela paisagem. Então não teria prazer artístico nenhum. Porque o prazer artístico, ele necessariamente passa para quem percebe, para quem observa, para quem ouve a peça de arte, passa a presença do artista. E daí ele vai falar sobre a ausência da natureza. Quando eu olho para a natureza, eu não percebo a autoria.
Porque quando você olha para a natureza, há essa, que ele vai colocar aqui, né? Trágica ausência. O que é essa trágica ausência? O Etienne Gilson não era ateu, não, ele era católico. O que ele está querendo dizer aqui é que, e ele vai falar em outra passagem, né? Deus não é um artista, e Deus não tem mãos. E por que ele está dizendo isso? Porque a arte, ela nunca é o elemento real. Não existe um artista que consiga fazer uma árvore. Não existe um artista que consiga fazer um besouro. Não existe um arquiteto que consiga construir uma pedra. O que há é sempre a imitação, porque o belo é um ideal inalcançável. A peça de arte, ela é sempre imperfeita. E por isso todo artista que começa uma obra de arte, ele sabe que ele vai fracassar. E sempre que ele conclui uma peça de arte, é o momento do ápice do seu fracasso. Porque ele olha e fala, não é uma moça, não é uma árvore, não é o canto de um sabiá. É só uma música, é só uma escultura, é só uma tela. Você veja que quando a gente fala sobre filosofia da arte, a gente está falando sobre uma questão vital. E por isso nós fizemos a nossa ordem, saber, sentir, ser. Porque nesse nosso curso, a gente vai lidar com um desenvolvimento que é, ao meu ver, talvez a base de toda a má compreensão que há a respeito das artes no Brasil. No Brasil não se entende a necessidade de saber. Todo mundo quer sentir. Então a pessoa fala assim, poxa, eu sempre quis ir ao teatro, aí eu vou ao teatro. Outros vão dizer assim, nossa, para que você está estudando? Música é só ouvir. É só você ouvir quando a música é boa, se a música for arte, ela vai falar no seu coração. Imagina a gente falar isso assim numa oficina mecânica, né? Você leva o seu carro no mecânico e fala assim, não, vai mexendo aí, é só você ir. Você vai conseguir consertar o carro. Imagina, você vai fazer uma viagem para a França, você não estuda francês, né? Não, é só você ir. Se você quiser mesmo de coração, chegar lá, você vai se expressar. Não é assim. Você tem que saber. Com arte não é diferente. Por isso, no Brasil, ninguém quer ir no museu. Por isso, no Brasil, se você vai numa parada de ônibus e esquece o seu livro ali no banco da parada de ônibus, você pode voltar lá depois que ele vai estar lá. Você volta e pega o livro. Ninguém quer levar um livro para casa. Por isso, no Brasil, ninguém visita uma livraria. Por isso, no Brasil, a gente tem agora uma loucura, que é uma insânia, que são essas exposições de arte, onde os museus eles não trazem mais os quadros do Van Gogh. Eles trazem uma projeção em tela 3D, onde você participa das telas do Van Gogh, você entra dentro do girassol do Van Gogh e pode tirar uma selfie e colocar no Instagram. Você veja toda a destruição que é feita com relação à arte. Para o museu é maravilhoso, ele não precisa mais gastar uma fortuna trazendo o quadro do Van Gogh. Ele pode apenas pegar a imagem na internet e projetar a imagem na tela, pagando um pouquinho de direito lá para o Museu do Louvre. Tudo isso acontece no Brasil e a gente está vendo o público fazendo essas visitações, essas exposições malucas, né? A gente vê o público pagando para ir em show do Caneta Azul, a gente vê o público consumindo uma farsa, justamente porque o público não estudando, o público não conhecendo, ele só tem a sensação, ele só tem a experiência estética daquilo que ele já consegue perceber. E o que um ignorante, no sentido literal, né? Alguém que ignora, alguém que não conhece a ciência, o que um ignorante em música consegue ouvir e entender? Isso daí que toca nas rádios brasileiras. O que um público ignorante consegue ver e entender plenamente? Um seriado da Netflix? O filme da Barbie? Então, a gente vê que a arte ela é prejudicada no Brasil quanto ao seu consumo pela ignorância. E por isso eu convido você a estar com a gente nesse primeiro módulo. Esse primeiro módulo é um módulo muito bem pensado, muito bem construído, onde a gente vai percorrer as principais questões acerca da filosofia da arte. No final do primeiro módulo, a gente já vai ter um conjunto de saberes suficiente para que a gente possa ir para o segundo módulo, estudar a história da arte, ir para o terceiro módulo, ir para o quarto e assim nós chegarmos no final desse curso com o objetivo cumprido. É o objetivo de que cada aluno
saiba o que é arte, saiba sentir a arte e participe a arte na sua vida. Eu agradeço a sua presença aqui e te convido mais uma vez a acessar www.artesigma.com.br, fazer a sua matrícula e estar conosco aqui nas próximas aulas. É um prazer ter vocês aqui e segunda-feira que vem, na nossa próxima aula, vamos fazer uma aula como essa, mas tratando de história da arte. Vamos pegar lá da antiguidade e vamos chegar nos dias de hoje. Muito obrigado.